o que você tem falado, o que você tem proferido com a tua boca. Eu não sei se você sabe, mas o mundo foi feito através da palavra. Deus falou que haja luz e houve luz. E tudo foi criado a partir daquilo que Ele proclamou, daquilo que Ele foi falando. E aí tudo foi sendo criado. O que você tem falado? Como está sendo a sua vida? Tá boa? Tá ruim? Muitas vezes aquilo que a gente fala é literalmente aquilo que nós vamos viver. Então, o que tem saído da sua boca? E eu acho que um dos maiores conselhos que eu sempre dou para as pessoas e que eu tenho dado constantemente é: tome cuidado com aquilo que você fala. Porque você pode comer das suas palavras. Eu vou contar 2 episódios que aconteceram comigo, um positivo e um negativo. Eu, quando era adolescente, eu constantemente em casa ficava gritando, falando: eu vou pra Paris, eu vou pra Paris, porque não sei não sei ao certo porque eu fazia isso. Mas eu falava: eu vou pra Paris, eu vou pra Paris, né? Eu vou pra Paris. E eu ficava falando isso. E a minha irmã via aquilo e falava: tá bom, você vai. Agora para de ser doida. Para de gritar. E ela falava como se fosse um amém, porque nós entramos em concordância quando 2 ou mais, né, estão em oração ou estão ali conversando, falando e declarando. Eu estava declarando aquilo sobre a minha vida e porque era meu sonho conhecer Paris, mas eu não sabia quando, porque, quando ou como eu iria, mas eu estava falando porque era meu sonho. E aí eu comecei a falar e minha irmã: tá bom, você vai. E não foi à toa que eu fui, mas não foi só uma ida comum, foi uma ida extraordinária. Eu nunca vivi nada parecido que eu vivi ali, naquele lugar. Tudo que eu vivenciei foi extraordinário, sinceramente foi extraordinário. Eu literalmente vivi aquilo que eu falei, tudo que eu praticamente falei. Não vou abrir tudo aqui, mas tudo que eu falei que eu ia para Paris e como seria ir para Paris aconteceu. No segundo episódio, já a macaca véia sabia que as palavras tinham poder, sabia, porque desse episódio, né, quando eu era adolescente, eu falava que eu ia e eu fui, e eu sei. Eu falei: nossa, realmente a gente vivencia aquilo que a gente fala, enfim. E o segundo episódio já era macaca véia, crente faz tempo, faz pouco tempo, entre aspas, enfim. Eu falei assim: eu prefiro passar fome do que X outra coisa. Sabe quando você fala: eu prefiro, sei lá, cair do que tal pessoa alguma coisa. Foi mais ou menos isso. Eu prefiro passar fome do que vivenciar X coisa, X coisa, X coisa. E adivinha o que aconteceu? Pois é. Eu literalmente passei um período muito complicado da minha vida. Basicamente, quase passei fome, entre aspas. Enfim. E aí eu comecei a chorar e orar ao Senhor. Falei: olha essa situação, olha o que está acontecendo. Sabe o que ele me respondeu? Você está comendo das suas palavras. Nossa, foi uma facada. Foi um negócio tão surreal. E aí, quando ele falou isso, eu lembrei da passagem que fala exatamente sobre isso. De que literalmente tudo que você fala, você come das suas palavras. Pedro estava no barco e aí ele falou assim, perguntou se era Jesus, Jesus falou que era ele, e ele falou assim: se és tu mesmo, então deixa eu ir até você, né? Deixa eu ir ter contigo. E Jesus falou assim: então vem. Literalmente, Pedro não andou sobre as águas, Pedro andou sobre as palavras de Jesus. As palavras de Jesus têm poder. Ele é poderoso, ele fez tudo através da palavra. E você também pode literalmente comer das tuas palavras.
ou coisas boas, ou coisas ruins. Não sei o que você tem falado. Eu sempre falo para as pessoas, toma cuidado com aquilo que você fala. Eu sei o grande poder que tem sobre isso. E mesmo assim, no desespero, eu falei uma besteira tão grande. Foi assim, uma das besteiras que faz anos que eu não sei o que é falar uma besteira tão grande. E eu falei isso. Prefiro, né, passar fome do que X coisa. E literalmente aconteceu. E ele falou assim, você sabe que você não pode falar essas coisas e por que você falou? Você está comendo da tua palavra. Em Provérbios 18, 21, fala que a boca, ela te dá vida, ela pode dar a vida e ela pode dar a morte. Ela traz vida e ela traz morte. Então, se a Bíblia fala isso, quem somos nós para abrir a nossa boca? O ano está começando, né? O ano de 2023 está começando, então tenta fazer realmente um jejum de palavras. Toma cuidado antes de falar, pensa qualquer coisa. Antes de você proferir, de você colocar isso para fora. Pensa, será que o que eu tô falando vai trazer vida ou vai trazer morte? Aquilo que eu tô falando para alguém vai abençoar a pessoa ou vai amaldiçoar a pessoa? Aquilo que eu tô falando, eu vou abençoar a minha vida ou eu vou amaldiçoar a minha vida? Como você quer viver esse novo ano? Como você quer viver aquilo que Deus está colocando, uma nova oportunidade que eu vejo todos os anos, todos os ciclos, como uma nova oportunidade de começar e fazer algo novo? O que você tem falado? O que você tem dito sobre as pessoas, sobre você, sobre tudo? Como tá seu coração? O que você tem proferido? O que tem saído da tua boca? Porque literalmente aquilo que sai da nossa boca é como está o nosso interior. Como está o nosso interior é aquilo que realmente está emanando dentro da gente, sabe? Não sei se você sabe, mas quando eles colocam aquele freio no cavalo assim, né? O cavalo inteiro é controlado por aquele freio. Não é à toa que ele realmente coloca aquele freio, eles não colocam à toa. Aquilo tem um porquê. E eles conseguem controlar um cavalo daquele tamanho, simplesmente por conta daquele freio que eles colocam na boca dele. Então imagina que também, isso Deus fala, que a nossa língua controla todo o nosso corpo. Ele é como um leme, ele é como o leme de um navio. O navio inteiro é daquele tamanho, ou qualquer navio, ou qualquer coisa, mas ele é regido por uma pequena coisinha que vira para o lado e para o outro, e ele dá toda a coordenada, ele dá toda a direção. Então eu quero colocar hoje para você aqui, para você pensar o que você tem falado, o que você tem proferido com a tua boca. Eu espero que esse vídeo tenha abençoado você. Eu espero que você tome cuidado com as palavras que você tem, que você possa abençoar mais do que falar besteira para as pessoas e para si mesmo. Que você possa, para a sua vida, em nome de Jesus, falar coisas positivas. Em nome de Jesus.